A Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, OACB, protocolou um pedido ao presidente Jair Bolsonaro de implementação da garantia da Lei da Ordem, artigo 142. O grupo quer que seja aprovada a efetiva votação ao cargo de presidente da República no segundo turno das eleições de 2022. Diz trecho, aspas, não havendo prova que seja determinada a investigação no código-fonte para a apuração da real votação, se a mesma coincide com o divulgado pelo TSE ou não, e não havendo como apurar a real votação, que seja determinada nova votação de forma auditável referente ao pleito de presidente da República no segundo turno de votação, mantendo-se no cargo o atual presidente eleito em 2018, enquanto a medida não for adotada pelo TSE. Fecho aspas. A Ordem dos Advogados Conservadores ainda pede que seja impedida a diplomação e também a posse do alegado vencedor do pleito. O que acha, Mota? Essa notícia me lembra uma frase que foi muito ouvida nos últimos meses. Lute por liberdade hoje para não ter que lutar por comida amanhã. O Brasil saiu de uma pandemia, atravessou uma guerra como uma das economias mais sólidas do mundo. Crescimento do PIB de 3%, inflação menor do que os Estados Unidos e Reino Unido. Mas tem gente dizendo que vai reconstruir o Brasil. Mas reconstruir como, cara pálida? Quase todos os ex-ministros do presidente Bolsonaro que se candidataram foram eleitos. Os eleitores elegeram um Congresso Nacional com maioria conservadora, com várias lideranças importantes, novas. Marcos Pontes, Tarcísio de Freitas, Ricardo Salles. O país mudou. A direita, os conservadores e os liberais se tornaram a força política mais importante desse país. Agora a pergunta é, a direita vai poder continuar a existir? Ela vai conseguir atuar? Que regras do jogo estão valendo realmente? Agora e no próximo ano? Existirá alguma regra? Será que vai ser permitido, ano que vem, não ser de esquerda no Brasil? Será que vai ser permitido você ter um emprego ou uma empresa e não apoiar o PT? Será que vai ser permitido vestir uma camiseta verde e amarela nos seus filhos sem ser ameaçado de perder a guarda deles? Será que vai ser permitido falar de defesa da família, de combate ao crime, de proibição das drogas, de defesa dos direitos fundamentais? Essa é a pergunta que não quer calar. Você, Zé? Eu acho uma atitude interessantíssima. É evidente que não vai prosseguir, porque o TSE, todo mundo já conhece a resposta, os ministros antecipam julgamentos todos os dias, o perdeu o mané é uma antecipação de julgamento, dizendo que já está tudo certo. O Supremo Tribunal, da mesma forma, a resposta da presidente Rosa Weber, o que aconteceu em Nova York, é uma antecipação de julgamento, mas pelo menos vai forçar os senhores ministros do TSE e do Supremo falarem claramente o que pensam sobre esse artigo constitucional que garante a transparência na apuração dos votos. Parece uma incoerência. Eu sempre digo aqui que as urnas eletrônicas, elas podem sim fazer uma eleição justa, isenta, podem. Eu vou te dizer mais, em vez de ficar querendo voto em pedaço de papel, eu quero partir para o voto no celular. Pode, através do reconhecimento facial, se lida com documentos importantíssimos, julgamentos judiciais, solturos, tudo eletronicamente, mas tá, isso aí é a minha crença, mas não é a crença de todos. Então, se não convence, é preciso encontrar um novo método de votação. Mas fora disso, e tem um grupo muito forte que defende essa ideia, não vamos discutir a eleição por bytes, por técnica, por tecnologia de informática, mas vamos discutir pela Constituição. E a Constituição fala exatamente nessa história de apuração aberta, quer dizer, não há como fazer auditoria das eleições porque o voto é secreto. Não há como, mas é possível fazer auditoria da eleição do voto secreto, né?
Então, esse é um debate que tem que ser feito, finalmente, no Supremo Tribunal Federal e no TSE. Esse debate já foi para lá, entenderam que o voto impresso poderia identificar, ainda que quando a urna desse um defeito. Olha que minúcia que pegaram. Aí a urna travou. Aí veio o voto travado de um cidadão, revela o voto dele. Por conta disso, todo o sistema cai. Quer dizer, e fica o voto através da urna eletrônica, que eu vou repetir. Eu acredito que fez uma votação aberta, justa e tal, mas não está convencendo. Então é preciso reformular. Então esta ação desse grupo de advogados, que são advogados sérios, que repensam o país, vai fazer TSE e depois Supremo a repensar essa ideia aí da Constituição brasileira que manda fazer uma apuração aberta. Coronel. Eu li o documento aqui e vou me ater a dois aspectos. Um, quando ele cita o artigo 142, que remete à garantia da lei e da ordem. Me parece que a intenção da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil é forçar o Tribunal Superior Eleitoral a analisar aquilo que ele não permite que seja discutido, mas que todos nós já sabemos porque já está nas redes sociais. Então, qual é o problema que nós vivemos no Brasil? Como nós estamos sob censura no Brasil, a partir do momento que o ministro Alexandre ele proclamou um vencedor e passou a não admitir a contestação, essa é uma situação sui generis, porque se ele chegou à conclusão de que houve um vencedor e proclamou esse vencedor, não há problema nenhum em relação a isso, mas a própria legislação, ela ampara a que contestações sejam feitas e essas contestações serão analisadas. Em qualquer país do mundo, e eu sempre me refiro aqui aos Estados Unidos, onde até hoje as eleições não terminaram, as contagens, porque há várias recontagens sendo feitas. A legislação aqui na Califórnia, ela chega a ser surreal para nós brasileiros, porque nós estamos acostumados a essa tutela centralizada em Brasília. Ninguém reclamou e eu fiquei perplexo quando na eleição municipal de 2020, por exemplo, o TSE decidiu uma coisa que seria impensável aqui nos Estados Unidos. Ele decidiu que todas as eleições dos mais de 5 mil municípios do Brasil seriam apuradas em Brasília no TSE. Para que servem, então, os tribunais regionais eleitorais? Não seria muito mais coerente que essa coordenação fosse feita nos estados, mais próximas dos eleitores, mais próximas dos problemas, das fraudes, das disputas localizadas, dos currais eleitorais? Não seria melhor a fiscalização mais próxima? Mas não. Toda a apuração foi puxada em 2020 para o supercomputador do TSE, que passou a fazer a contagem de todos os municípios de vereadores e prefeitos do país. Isso é completamente absurdo. E ninguém percebeu ou ninguém reclamou que essa centralização acabaria em problema agora em 2022. Bom, voltando ali à questão do artigo 142, me parece que existem etapas a serem feitas. Como está sendo vedado esse debate, a sociedade toda já sabe quais são os pontos que estarão no documento do PL, que, por incrível que pareça, se o PL de fato decidir apresentar esse documento para impugnação ou mesmo para anulação da eleição presidencial, ele vai estar calcado em fatos e análises que nós todos que frequentamos as redes sociais já conhecemos os argumentos. Já sabemos exatamente do que se trata. Já sabemos do que foi proclamado da Argentina simplesmente porque no Brasil é vedada essa discussão. Em qualquer país do mundo, você pode contestar, você pode, inclusive, os tribunais analisarem essas contestações e muitas vezes chegam à conclusão que sim, existiram as fraudes, existiram os problemas, mas não foram em número suficiente para alterar o resultado. Normalmente, isso ocorre, mas pode acontecer como na Alemanha, que se chegou à conclusão de que não vale a pena refazer o processo porque houve uma falha comprometedora e muito importante. Então, eu creio que o momento agora é de nós aguardarmos os passos corretos. Antes de falar em artigo 142, é importante lembrarmos, como eu disse ontem, que Forças Armadas
elas são chamadas pelo poder político quando há uma ruptura, quando há uma falência dos atores políticos e até mesmo dos atores que estão cumprindo os passos constitucionais, como nós estamos vendo agora. Com a palavra, o Partido Liberal, que apresente aquele documento que todos nós brasileiros já conhecemos do seu teor, mas que o senhor Alexandre de Moraes não permite que nós possamos debater em público ou ao vivo, porque senão é capaz de eu causar um problema à Jovem Pan. E você, Fernão, o que acha desse pedido? É um gesto de coragem no momento em que a gente está boiando num mar de covardia. Então, por esse lado, eu me congratulo com esses advogados. Mas é mais uma discussão sobre a ponta das distorções todas nossas e de como eliminar essas distorções sem eliminar a sua causa, que é o desligamento total e absoluto do país oficial em relação ao país real. Um não tem nada a ver com o outro, não há dependência nenhuma estabelecida entre um e o outro. E a solução para isso é uma tecnologia simples, autoexplicativa, né, que é o voto distrital, onde você divide o país em distritos eleitorais de menores para maiores, conforme você está falando de eleições municipais, estaduais ou federais, né, onde cada candidato só pode concorrer por um distrito, de tal forma, e o distrito é definido pela geografia, ele tá inscrito no mapa e só se altera a cada 10 anos nos Estados Unidos quando você faz o censo, né, e confirma que aquele distrito que foi desenhado da vez passada não contém mais aquele número de eleitores, porque os distritos têm que ter mais ou menos o mesmo número de eleitores. Esse é o princípio. Então, você divide, você quer ter 500 deputados, você divide o país em 500 distritos, né? E assim sucessivamente para distritos estaduais, municipais e tal. Então, os distritos federais vão ser uma soma de distritos municipais, estaduais e assim por diante. Mas você sabe exatamente, porque cada distrito só elege um representante, né? E o representante só pode concorrer pelos votos daquele distrito, para esse efeito precisamente, para você saber, nome por nome, quem mora naquela região é o dono do mandato daquele representante. Então, quando esse cara faz uma sacanagem, você, o Zé Mané, o cara que mora debaixo da ponte, né, passa uma lista, e se ele colher 10% das assinaturas que foram dos votos necessários para eleger aquele cara, ele ganha o direito de convocar uma nova eleição no distrito e destituir aquele fulano, né? Então, isso põe ordem no bordel, entendeu? Começa todo mundo a trabalhar direitinho, porque o Zé Mané pode fazer isso. Então não tem, perdeu o Mané, não tem Mané. Qualquer Mané pode iniciar uma lista que vai derrubar o presidente, que vai derrubar o deputado, derrubar o gostosão que for. Então ele vai respeitar todo mundo, entendeu? Ele vai respeitar todo mundo. Isso é simples, né? É óbvio que é o sistema que disciplina a coisa. E aí, todos os problemas se arrumam sozinhos. Por quê? Porque em cima disso, com esta arma na mão, você obriga o cara a aprovar uma lei de iniciativa popular, por exemplo, né? E uma lei que defina que a lei de iniciativa popular não pode ser alterada pelo congressista do jeito que ele quiser, como eles fizeram com o Estatuto do Desarmamento, né? Que foi aprovado para o povo ter armas e depois foi regulamentado para ele não ter armas. Então aqui vale tudo, o cara pode fazer o que ele quiser porque ele não tem vergonha na cara. E ele não tem vergonha na cara porque ele não precisa ter vergonha na cara. Então isso produz um sistema de seleção negativa. Só quem não tem vergonha na cara entra nessa disputa, né? Porque quem tem vergonha na cara fica com nojo e não entra. E isso vai deformando o país e transformando ele nisso que é o Brasil.
Então, todas aquelas dúvidas que o Mota enumerou longamente, né, todas aquelas dúvidas estão na cabeça de todos os brasileiros hoje. Você não sabe se amanhã você vai poder dar um passo para lá, um passo para cá. Só persistem porque você não tem este poder de destituir o cara que te representa, né? Representação é uma relação hierárquica, onde o representado manda no representante. Porque se ele não mandar, o cara deixa de ser representante dele e passa a ser representante de si mesmo, né? Por quê? Porque ele pode, né? Ele fica sem vergonha na cara porque ele pode não ter vergonha na cara. Então, nós temos que explicar para o Brasil como funciona esse sistema, e o Brasil comprará essa ideia, porque todo mundo na história da humanidade que conheceu como funciona esse sistema comprou, né? É por isso que o sistema do lado contrário se baseia no quê? Na censura, para não deixar você saber que existe um sistema como esse e como ele funciona. Porque se você souber, você acaba implantando ele, por bem ou por mal. Entendeu? O Brasil precisa focar na questão raiz dos nossos problemas. E a questão raiz é essa. Esses caras não precisam da gente. Eles se elegem sozinhos, com um sistema que é uma zona, né? O teu voto não precisa do hacker para você votar no Zé e o seu voto ir para o Mané. Não precisa. A lei faz isso. O sistema legalmente faz isso. E a gente não sabe, então ficamos discutindo, porque o cara, isso, aquilo, e não vem nunca para a coisa central. Cara, se você que está com a arma na mão, o Mané é ele. E ele que perde. É isso. E a arma se chama isso, é tomar o mandato do sacana, do representante sacana, do representante que trai. Essa tecnologia existe e funciona em todo mundo civilizado. E aqui não é um mundo civilizado porque não tem esse sistema. Para fecharmos, Paulo, 2 minutos. Ô Vitor, a situação no voto distrital, como o Fernando estava se referindo, é maravilhosa. Eu sou totalmente favorável, assino embaixo de tudo que ele disse. Mas no momento a discussão é outra. Nós estamos falando de um presidente possivelmente ilegítimo assumindo em janeiro. E não é nem esse o problema. O problema é que se assume um presidente ilegítimo com base num sistema que não funciona de forma correta, potencialmente, esse presidente se perpetua no poder de forma ilegítima de uma maneira quase que definitiva, né? É o problema da Venezuela. E de onde é que eu estou tirando que o presidente pode ser ilegítimo? Olha, eu vou só ler aqui pequenos trechos da nota do Ministério da Defesa a respeito do relatório. Eles dizem que houve possível risco à segurança na geração dos programas das urnas eletrônicas devido à ocorrência de acesso dos computadores à rede do TSE durante a compilação do código-fonte. Os testes de funcionalidade das urnas, da forma como foram realizados, não foram suficientes para afastar a possibilidade da influência de um eventual código malicioso capaz de alterar o funcionamento do sistema de votação. E 3, houve restrição ao acesso adequado dos técnicos ao código-fonte e às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiros, inviabilizando o completo entendimento da execução do código com mais de 17 milhões de linhas de programação. Eu estou usando aqui o relatório para ninguém dizer que eu estou inventando coisa aqui. Estou lendo ipsilitris. E se houve risco, né, como diz o relatório, se os testes não foram suficientes, como diz o relatório, se houve restrição de acesso dos técnicos à inspeção, como diz o relatório, não há como garantir a segurança do pleito. E, portanto, se não há como garantir a segurança do pleito, o presidente pode ser ilegítimo. Não sou eu que estou dizendo, são as Forças Armadas que estão dizendo. O problema não é o sistema eletrônico de votação. Pode ter sistema eletrônico de votação. O problema é um sistema só eletrônico de votação que, segundo os técnicos mais capazes do país, não pode ser considerado seguro. Se você lê o relatório na íntegra, eu fiz uma live com o coronel Márcio Amaro, explicando item por item do relatório na minha página, você vai ver. A conclusão é que o sistema eleitoral brasileiro não é só
vulnerável. Ele é uma bosta, ele é um queijo suíço, ele é uma porcaria, ele é muito vulnerável. É exatamente o contrário do que vem dizendo os técnicos do TSE, os ministros do TSE. Imagina, quem vai acreditar que técnico do TSE é o líder mundial em cibersegurança do mundo, do planeta Terra? Quem que pode acreditar numa sandice dessa? E tem muito mais coisa que precisa ser esclarecida e só não foi esclarecida porque eles calaram quem tentou esclarecer ou quem tentou fazer a pergunta, né? E agora, a partir de agora, a situação fica difícil, né? Porque o que vai acontecer? Na semana que vem vai haver um pedido de impugnação, ao que tudo indica, ao que informam as fontes. Vai haver um pedido de impugnação da eleição com base em muitas informações, incluindo esse relatório. E aí, o que vai acontecer? Ora, eu aposto aqui com todos vocês, o TSE vai, de novo, com o mesmo desprezo pela população que eles têm tido até agora, eles vão dizer, perdeu, mané, já acabou faz tempo. E aí? A gente está falando de artigo 142 aqui, né? Eu já falei inúmeras vezes que eu não acho que é isso que o artigo diz, li a peça aqui, discordo praticamente de tudo que ela diz. Mas qual é a solução? Qual é a solução? A solução não pode ser, como disse aqui um jurista, que a legalidade não pode ser um presidente assumir nessas condições. Eu acho que a solução da Alemanha foi boa. Agora, a gente teve aqui um jurista que veio aqui até disse, você não é advogado. Eu falei, eu não sou advogado, mas eu não acho que a normalidade possa ser um presidente potencialmente legítimo assumir diante de tudo isso que eu acabo de relatar. Então, eu não sei, não acho que a saída talvez não deva ser artigo 142, mas eu espero que haja uma saída institucional, eu espero que as nossas instituições resolvam esse problema. O que não dá é para dizer que a normalidade é o presidente potencialmente legítimo assumir e se perpetuar no poder com um sistema vulnerável. Isso não dá, isso não posso considerar isso democracia. E aí, claro, uma vez que nós temos pelo menos um sistema de votação que não seja tão vulnerável, bom, daí a gente pode discutir e tomara que sigamos na direção do voto distrital e outras soluções, recall e todas as outras soluções. Hoje a gente está falando de uma situação emergencial, situação de pouco mais de 6 semanas. Então, alguém, até agora, não apareceu ninguém que deu uma solução institucional. Nosso Senado está dormindo, nossos deputados, Arthur Lira está mais preocupado em fazer conchavo, o Rodrigo Pacheco está desaparecido, está no outro planeta, fazendo seus conchavos para ter a sua reeleição. Os 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, que o presidente Bolsonaro indicou, estão dormindo, não falam absolutamente nada, nem uma palavra de contestação, e os únicos que falaram qualquer coisa até agora foram as Forças Armadas. Isso não é saída institucional. E o povo está nas ruas e o país em estágio de conflagração. Então, eu espero que venha uma saída institucional que ainda não veio.